O ser humano não teria evoluído, ou talvez muito pouco, sem o avanço do conhecimento científico e da tecnologia. Não podemos negar, o mundo está mais visual que antes, graças à nova arquitetura dos equipamentos que capturam imagem. O homem do campo depende de análises climáticas via satélite, de drones, GPS e tudo que a ciência pode criar em benefício do planeta. No Meio Ambiente por Inteiro dessa semana, vamos falar sobre fotografia ambiental, ferramenta usada para pesquisas científicas, hobby ou para conscientizar pessoas. Fotografar o meio ambiente é uma forma de aproximar o homem da natureza. Imagens identificam ameaças em áreas protegidas, contribuem para o acervo da flora e fauna de uma região. Essas imagens representam o olhar de Fábio Gonçalves, biólogo, professor de pós-graduação de fotografia científica. Ele criou um projeto para divulgar ciência por meio de fotos. Fábio gravou um vídeo para o Meio Ambiente por Inteiro do Rio de Janeiro. Porque eu quero instigar pessoas, eu quero fazer diferença na vida delas, mesmo que elas não associem uma imagem que elas viram no meu trabalho à mudança de vida pessoal ou profissional delas. Agora vamos falar de outro registro fotográfico que ajuda a preservar os recursos naturais. Cidades vistas do alto, monitoradas por drones. Um equipamento pequeno, leve e tão eficiente no combate a crimes ambientais. Virou a ferramenta de trabalho da Juliana. A agrônoma trabalha há 10 anos como perita no Ministério Público Federal. Ela conta que no ano passado o órgão adquiriu equipamento. Meses depois, os peritos foram capacitados. Com a demanda de procuradores aumentando na investigação de crimes ambientais, o drone passou a ocupar o céu e se transformou em um grande aliado. A gente enxerga um grande potencial no equipamento, potencial de ganho de tempo, porque podemos ir para lugares mais remotos, mais distantes, e em termos de qualidade também um ganho de qualidade no trabalho. Humberto também é perito do MPF. Recentemente, ele embarcou de Brasília para Caiacó, no interior do Rio Grande do Norte, para investigar danos ambientais provocados por uma mineradora. O drone foi na bagagem. O drone ele foi utilizado para fazer um recobrimento da área com fotografias aéreas. Essas fotografias elas foram utilizadas depois para fazer um mosaico ortorretificado e georreferenciado de toda a área, e um modelo digital de elevação dessa área. Os peritos constataram vegetação pobre, erosão e contaminação da bacia hidrográfica. Humberto também acompanha um termo de ajustamento de conduta na Vila Varjão, comunidade do Distrito Federal. Muitas casas estão próximas de áreas de preservação ambiental. O drone é usado para identificar as ocupações irregulares de áreas protegidas. Nós entendemos que usar o drone seria uma opção com melhor custo-benefício para responder os questionamentos da Procuradoria da República no DF. Do Varjão para o Parque Nacional de Brasília, são mais de 40 hectares de área preservada, um santuário para pesquisa científica e quintal de casa para muitos moradores do Distrito Federal. Somos recebidos pela Marina, bióloga do NEX, o Instituto No Extinction, uma ONG de Goiás que abriga onças e outros felinos debilitados ou ameaçados de extinção. Marina explica que a melhor forma para identificar a presença de um animal de grande porte é a armadilha fotográfica, essa câmera instalada em lugares estratégicos. Quando a gente vai determinar o ponto de instalação da armadilha fotográfica, a gente procura pelos vestígios dos animais, como rastros, que são as pegadas, fezes, pelos, ranhuras em árvores, então trilheiros, qualquer sinal no campo que o animal tenha passado já é um indicativo de um bom lugar para instalar a armadilha fotográfica. Encontramos rastros da queixada, conhecida como porco do mato, e do lobo-guará, animais ameaçados de extinção. O porco do mato é uma das principais presas para esses grandes felinos. Entramos na mata para acompanhar de perto o trabalho da bióloga. Nós estamos agora em uma mata ciliar, em uma área sombreada que nos protege do sol, e essa árvore foi escolhida pela Marina para instalar a armadilha fotográfica. Quais são os critérios, Marina?
Bom, o primeiro é se atentar aos vestígios indiretos dos animais. Se no caminho tiver as pegadas, fezes, pelos, então a gente já pode perceber que é um lugar bom para instalar a câmera, certo? E essa árvore aqui ela foi escolhida porque ela está numa posição em que na frente a gente não tem nenhum obstáculo, vegetação, por exemplo, que possa acionar ela com movimento sem ser um animal. A câmera é instalada na parte inferior do tronco da árvore, na mesma altura dos felinos. Depende muito da inclinação do terreno. Então você tem que ter um pouco de atenção no momento da instalação. A instalação é simples? Pode mostrar pra gente? É simples, é simples. Então, uma vez que a gente escolhe o ponto, né, a gente posiciona a câmera, então, para o local que o animal vai passar. No caso aqui seria essa estrada, né, que a gente está. Então, eu coloco ela de uma forma que tem uma maior amplitude para eu poder pegar o animal passando, caminhando pela estrada. Então, eu vou virar ela um pouquinho para pegar a extensão toda da estrada. E assim tentar aumentar a chance da captura da imagem. Esse seria o melhor enquadramento? O melhor enquadramento, com certeza. As fotos mostram a data e o horário em que o animal passou pelo local. O que você faria se estivesse em uma unidade de conservação como essa e no meio do caminho de uma trilha encontrasse uma onça parda? A chance disso acontecer é pequena, pelo menos aqui no Parque Nacional de Brasília, mas no ano passado um visitante teve essa surpresa. Obviamente ele ficou muito assustado, mas conseguiu manter a calma e foi embora, como se nada tivesse acontecido. Parece até conversa fiada, né? Mas a armadilha fotográfica comprovou que essa história é verdadeira. Essa é a onça parda. A imagem assusta, mas a presença dela revela o ecossistema equilibrado. Como dissemos agora há pouco, Marina é bióloga de uma ONG goiana que protege e abriga felinos. Ela conta que há 6 anos foi comprovada a presença de uma onça preta na fazenda do Instituto NEX. O animal foi batizado de Xangô e ganhou um colar com GPS que passou a mostrar com detalhes a rotina de um predador. Xangô é o grande responsável por toda essa pesquisa que a gente desenvolve no DF em torno. A gente queria conhecer quais eram os caminhos percorridos pelo Xangô, quais são as suas presas naturais disponíveis para ele, né? E também diminuir os conflitos com os fazendeiros que criam bezerros, equinos, que eventualmente ocorre a predação. Por conta do colar GPS que o Xangô utiliza, é possível monitorá-lo 24 horas por dia, né? Agora, por exemplo, você consegue dizer onde que ele está, qual o caminho que ele está fazendo? Conseguimos sim, está aqui, ó. A gente acessa o sistema, né, que está ligado ao colar GPS instalado no pescoço do Xangô, e aí a gente consegue ver então o deslocamento dele pelo território. O que isso possibilita para a gente? Conhecer quais são as áreas prioritárias para a conservação. O que é interessante acompanhar um animal topo de cadeia, que é o caso da onça pintada, é que aonde ela ocorre, todas as suas presas naturais, todos os elos ecológicos abaixo dela tem que estar preservado. A armadilha fotográfica revolucionou a pesquisa? Revolucionou a pesquisa, porque os mamíferos de maior porte, em sua maioria, são animais solitários, de hábitos noturnos e ocorrem em baixa densidade populacional. Então, os encontros com os seres humanos são raríssimos e a gente não conseguia entender direito como era o seu comportamento em vida livre, né? Porque até mesmo quando tem esse encontro, o animal normalmente se assusta e já logo foge, impedindo que a gente tenha essa observação do seu comportamento para entender melhor sua ecologia no ambiente, né? No próximo bloco, você vai conhecer um grupo de fotógrafos que registrou mais de 230 espécies de aves em uma estação ecológica do DF. A gente volta já. No segundo bloco do programa, vamos mostrar como a natureza se tornou a maior inspiração para fotógrafos e ainda como o simples clique de uma câmera digital coloca o horizonte em acervos de pesquisa para sempre.
Fotografar a natureza é para poucos, como Sebastião Salgado, um artista das lentes que desenvolve projetos de preservação ambiental e recuperação de nascentes com plantio de mudas. Mesmo antes dos debates serem ouvidos, Salgado já olhava comunidades nativas embrenhadas na selva. Em 2018, ele presenteou o Supremo Tribunal Federal com esses belíssimos registros sobre a ocupação e a biodiversidade da Amazônia. 16 quadros foram doados. Um espetáculo de delicadeza e sensibilidade antropológica. As fotos revelam uma Amazônia carregada de histórias, verde a perder de vista, água em abundância. Com as imagens, o artista defende a selva por ser a última grande porção de floresta tropical do planeta, onde existem mais de 80 populações indígenas isoladas. A fotografia é a melhor lembrança que alguém pode ter. Todo fotógrafo é um artista. Agora, o que se especializa em registrar a vida na natureza precisa ter sensibilidade aflorada. Ele depende de várias condições para dar o clique perfeito. O equipamento não pode falhar, o clima tem de ser favorável e é preciso conhecer e, acima de tudo, respeitar o comportamento de cada espécie. Fotografar a natureza é, sem dúvida, uma das mais belas artes. Pássaros pousam e logo vão embora. Aves cruzam o céu. As árvores reagem. O sol forte se sobrepõe ao cerrado. De repente, se esconde entre as nuvens. A água vira um espelho da vegetação e tem gente de olho em tudo isso. Estamos na Estação Ecológica Águas Emendadas, em Planaltina, a 40 quilômetros de Brasília. Reserva ecológica criada por um decreto em 1968. Aqui acontece um fenômeno único no mundo: a união de grandes bacias da América Latina, a do Tocantins-Araguaia e a Platina, em uma vereda de 6 quilômetros de extensão. São mais de 10 mil hectares praticamente intactos, abrigo de centenas de espécies da fauna e da flora. Por trás dos galhos, o olhar atento de fotógrafos profissionais, especializados em ambientes naturais. É verdade que o cenário ajuda, mas essa galera gosta muito do que faz, registrando belas paisagens e contribuindo com a pesquisa científica. Viemos conhecer o projeto 8 Fotógrafos e um Destino. São observadores de aves, amigos com a mesma vocação. A fotografia como um instrumento de educação ambiental surgiu mais ou menos em 2015, onde 8 fotógrafos vieram para cá fazer uma expedição à procura de aves. Então a busca era por novas espécies ou registrar o maior número possível de espécies de aves. Então a partir desse momento, 2015, foi começando a fazer uma coleção. Além de fotógrafo, Marcos é chefe de educação ambiental do IBRAM, órgão de fiscalização ambiental do DF. Ele e os colegas registraram nada menos que 231 espécies de aves na estação ecológica. Para surpresa deles, 21 delas nunca haviam sido vistas na região. Do ponto de vista ambiental, o que representa 21 novas espécies registradas? Olha, Léo, representa muita coisa, né? Porque se a gente for analisar que a gente tinha 209 espécies registradas aqui na estação, a gente aumentou praticamente em 10% a quantidade de novas espécies que não eram conhecidas, não tinham registros oficiais aqui para a estação. Desde que se aposentou há 13 anos, o ex-bancário Bertrando mergulhou no mundo da fotografia. Ele tem todos os requisitos para um bom profissional, é paciente, cuidadoso, discreto e sabe bem como se infiltrar nos ambientes naturais. Quais são os cuidados que vocês têm para conseguir o melhor registro? Bom, o primeiro deles é o traje, né? A gente tem que procurar sempre, ao se aproximar das aves, estar vestido com roupas discretas, de preferência aquelas que se confundem com o ambiente, né? Exemplo, essa camisa aqui que eu estou vestido é uma vestimenta ideal para esse tipo de ambiente. Depois, uma regra de ouro, o silêncio. Se for falar, tem de ser baixo e evitar qualquer movimento brusco. Paciência é a palavra-chave para conseguir fazer uma boa foto? Sim, paciência é
talvez seja a maior virtude, né, de um fotógrafo de aves, que precisa ter. Muitas vezes você localiza uma ave, acha que vai fazer uma boa foto e quando você se aproxima, ela voa antes de você conseguir dar o clique. Quando isso acontece, como é que é para o fotógrafo? Nada, para a gente isso é normal e a gente vai procurar uma segunda chance. O fotógrafo da natureza é um investigador de espécies. Estuda o comportamento dos animais, a rotina e os hábitos. Os registros dos 8 amigos foram publicados em um livro. O título é sugestivo: Bora fotografar? Aos 71 anos, seu Tancredo sente orgulho ao dizer que contribuiu com vários flagras. A fotografia mudou a sua vida? Sem dúvida. A fotografia traz um novo despertar, um novo olhar para a natureza, um novo olhar para o mundo e, em resumo, um novo olhar para esse universo tão bonito. Difícil seria fazer um concurso para escolher a foto mais bonita. Cada uma tem uma história. É possível o fotógrafo escolher apenas uma foto, a que ele mais gosta, ou isso não existe? É difícil, é muito difícil, mas no conjunto de fotos que nós fizemos aqui na EZCAI, eu tenho uma em particular que é especial. Talvez não seja a mais bonita, mas especial. Fotografia aqui na Lagoa Bonita, um talha-mar, que ele sai cortando a superfície da água e é uma coisa belíssima, catando peixe para sua alimentação. O voo é muito bonito. Essa foto que o senhor acabou de citar é essa daqui, que está na contracapa do livro. Essa experiência você compartilha aqui na obra, dizendo exatamente isso. Olha só, estávamos na beira da lagoa quando o talha-mar apareceu rasgando a superfície da água. A emoção bateu na hora. Exatamente, é isso aí. Inesquecível? Que arrepia até agora. Meus parabéns. É isso aí. Como é que é para você no momento que você encontra uma espécie que você não tem até então um registro? Cara, isso é muito interessante, Léo. É uma sensação, até alguns colegas falam que é uma sensação de você fazer um gol, né? É uma vibração incrível, né? Por você ser a primeira pessoa, depois de tantos anos, a registrar aquela espécie num local que é preservado, né? Então é muito interessante para a gente fica super satisfeito, chega emocionado. No próximo bloco, Bob de Souza conta a história de um fotógrafo e historiador que investiga a devastação da Antártida. A gente volta já. O ajuste da luz não pode demorar. Na prática, o fotógrafo não vê a imagem. Ele não tem tempo. Nenhum fotógrafo sabe de fato o que a câmera registrou com precisão. Em fração de segundo, o movimento ganha eternidade. As araras azuis, por exemplo, iluminam o barranco, abalado pela força da erosão. Continuamos com o trabalho do fotógrafo João Marcos Rosa, um artista que se comporta como fiscal ambiental, para mostrar que o belo também pode desaparecer do planeta, por descuido, por ignorância ou por ganância. João exibe seu trabalho em várias mídias. A revista National Geographic é uma delas. Inseguro, o filhote de arara ainda não sabe que terá penas azuis. Os dentes dessa jararaca representam o que há de mais ameaçador quando o assunto é serpente venenosa em território brasileiro. João pega tudo: veredas, montanhas e também desastres. O risco geral provocado pelas chamas. Se por um lado eu fico muito encantado com a riqueza natural do nosso país,
Por outro lado, eu fico muito preocupado com o nível de ameaça que a gente está sofrendo nesses locais que são o nosso futuro. Mas, ao mesmo tempo, bem perto da gente também, perto das grandes cidades, a pressão também é muito grande em áreas remanescentes. João mora em Nova Lima, a 40 quilômetros de onde aconteceu outro desastre de grandes proporções, Brumadinho. Ele viu coisas que não fotografou, imaginou cenários bastante perturbadores. Foi muito duro ver isso de perto, mas necessário também, que além das belezas que eu tento trazer com o meu trabalho, que eu tento mostrar, impulsionar as pessoas a conhecer esses lugares, a preservá-los, também tenho que usar a minha câmera como uma ferramenta de alerta. João Marcos define a função social do olhar fotográfico na documentação ambiental. Agora, vamos conhecer mais 2 profissionais escudeiros da natureza saudável. João Paulo e Olivier. Eles rodam o Brasil e o mundo em busca de flagrantes, desvendando mistérios, capturando poesia ou denúncia. Começamos com João Paulo. Ele é o único brasileiro que tem a Antártica como objeto de pesquisa histórica. Em relação à Antártida, há quantos anos que você pesquisa? Olha, eu pesquiso a Antártica desde cedo, porque eu cresci com uma avó apaixonada pela Antártica. Então eu ouço sobre a Antártica desde muito cedo. Há 8 anos que João Paulo documenta a vida e o degelo no extremo sul do continente americano. Ele compara cenários gelados do final do século XIX para o século XX, registrados em fotos. Muitos lugares que eu fui, a paisagem já está modificada, especificamente em relação ao gelo. O pesquisador explica que os danos provocados às geleiras da Antártica se devem muito ao fato de o buraco de ozônio, identificado nos anos 80, ter despejado calor sobre todo o continente gelado. O buraco se move na atmosfera terrestre e aquece o planeta como um todo nos últimos 40 anos. Já ouviu falar que um iceberg morre? Ô João, chega pertinho aqui, vamos explicar isso daqui um pouquinho. Essa foto aqui é a foto da Antártida, de um lugar chamado Cemitério dos Icebergs. João, qual é a dimensão desse iceberg aqui? Em média 30 metros por 200 metros de comprimento. 30 metros de altura por 200 de comprimento. É um iceberg de um bom tamanho. Você tirou essa foto aqui quando? Janeiro de 2013. Ou seja, esse iceberg não existe há muito tempo. Quer dizer, o que nós estamos vendo aqui já morreu, já desapareceu, virou água. Como boa parte da paisagem do lado oeste da Península Antártica também está mudando gradativamente. João Paulo é um viajante com um olhar detalhista. Ele se preocupa com o turismo nas geleiras e principalmente com os resíduos deixados na região. Os barcos a diesel, por exemplo, ameaçam a vida de animais e a flora. É muito óleo diesel que você gasta, é muito impacto sonoro que você causa, né? Por isso que eu gosto de veleiro. Veleiro a gente chega no silêncio e sai no silêncio. A gente, na última viagem, 28 dias, 9 pessoas, nós geramos 30 quilos de lixo sólido. O fotógrafo falou em veleiro. Eis um exemplar raro que ainda presta serviço nas águas geladas do Polo Sul. É um monumento flutuante. Uma máquina do tempo. Ele testemunhou os últimos 110 anos de Antártica. Ele tem 100 anos esse veleiro? Tem 110. 110 anos? 110, aproximadamente. E ainda está flutuando bem? Ele está flutuando. Ele é incrível. Atualmente é um barco escola e ele é irmão de estaleiro do famoso Endurance do Shackleton. Shackleton foi um dos primeiros navegadores a chegar à Antártica. Jamais será esquecido. O fotógrafo mostra agora trabalhos feitos no Himalaia. Parceiro de João Paulo, Olivier Bous, já viajou pelo mundo todo. Eis um registro do deserto de Atacama, no Chile. O castelo do Taj Mahal, na Índia, por trás das cores pálidas daquele ambiente.
acordei muito cedo, antes do sol nascer. Fui do outro lado do rio, um lugar onde, em geral, os turistas não vão. Esse é o Ganges, não? É o Yamuna. Yamuna. E tirar foto quando o sol, começou a aparecer. Vamos ver agora, no Parque do Xingu, o que o Olivier conseguiu capturar. Nós vamos começar rapidamente vendo esta imagem aqui. Aqui é o Parque do Xingu e aqui do nós vemos a parte que está devastada pelo plantio. Olivier, mostra pra gente que imagem é essa daí. Parece um deserto. Bom, esse aí é um videozinho que eu fiz saindo do Parque do Xingu. Saindo do Parque do Xingu. É uma... Parece um deserto isso daqui, Olivier. Eu só acho que areia. a gente pode dizer que é um deserto, hein? Não tem nada. Nada plantado. Qual é a área que você percorreu até chegar ao parque? São algumas centenas de quilômetros. Uma área devastada, com solo empobrecido, esgotado pela monocultura. São 4 horas de carro nesse cenário. Agora vem o momento da poesia dentro do mesmo Parque do Xingu. A Via Láctea ganha corpo nas lentes do fotógrafo, na aldeia Ioara Piti. Sim, eu fiz alguns ajustes, né? Mas foi o primeiro clique mesmo. Primeiro clique. Sim. Olivier nasceu na França, mas vive no Brasil há cerca de 10 anos. Ele já foi premiado várias vezes. Seu troféu mais precioso foi conquistado em Paris. Uma foto aérea de Paris. A gente pode ver ali a La Défense, que é um prédio assim, importante de Paris, a Tour Eiffel, a Tour Montparnasse. E assim chegamos ao final do Meio Ambiente por Inteiro. Para rever este e outros programas, acesse tvjustiça.jus.br. E se quiser mandar um e-mail para a gente, o endereço é meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Acesse também o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até a próxima!